Primeira história. Meu irmão folgado destruiu meu carro, e meus pais cheios de privilégios mentiram para a polícia dizendo que fui eu quem bateu, só porque ele não podia ir para a cadeia. Agora, tanto meu irmão quanto meu pai estão presos. Tenho um irmão mais velho, vamos chamá-lo de Davi, nome fictício, que sempre foi um verdadeiro tormento na minha vida. A diferença de idade entre nós é de apenas 1 ano, mas desde criança ele fazia questão de me agredir, me bater e agir como se tudo que era meu também pertencesse a ele por direito. Davi sempre teve o papel de filho de ouro dentro de casa, e isso só me fazia sofrer ainda mais. Por isso, não foi surpresa nenhuma quando decidi sair de casa aos 18 anos. Quem me acolheu foi meu tio, um policial agora aposentado, que abriu as portas da casa dele para mim. Além disso, ele me presenteou com um Crown Vitória desativado da polícia. Não sei explicar bem porquê, mas eu sempre amei aquele carro. Claro que Davi odiava o fato de eu ter aquele carro. Ele já havia destruído 3 carros velhos que comprara, enquanto o meu Crown Vic seguia firme e funcionando. Quando o terceiro carro dele morreu de vez, após ele bater contra um poste, veio me pedir para emprestar o meu. Tive um mau pressentimento e recusei de imediato. Disse que não emprestaria. Ele me chamou de folgado e disse que precisava de um carro para ir trabalhar. Respondi que pegasse o ônibus, porque eu conhecia o jeito que ele dirigia e meu Crown Vic estava fora de cogitação. Pouco depois, meus pais me ligaram exigindo que eu emprestasse o carro para Davi. Reforcei que não o faria de jeito nenhum, não importava o que dissessem. Eu também dependia do carro, era meu único meio de transporte. Não era só Davi que tinha emprego e precisava se deslocar. Meu tio me deu os parabéns por ter me imposto contra eles e até me cumprimentou com um high five. Mas, alguns dias depois, quando saí do trabalho, o carro não estava no estacionamento onde eu havia deixado. Tentei ligar para o celular do meu irmão, mas ele não atendeu. Então liguei para meus pais e perguntei se ele havia pegado meu carro. Eles negaram. Alertei que chamaria a polícia, e só então eles admitiram que Davi tinha pegado emprestado porque precisava. Exigi que ele devolvesse imediatamente, senão eu realmente acionaria a polícia. Me chamaram de idiota, mas em seguida ligaram para Davi mandar devolver o carro. 20 minutos depois, ele apareceu no estacionamento com meu carro. Perguntei furioso como ele havia conseguido roubá-lo. Ele mostrou um chaveiro de viaturas Crown Vic que havia comprado online, alguns modelos tinham chaves universais. Deixei claro que, se ele fizesse aquilo novamente, eu o mandaria direto para a cadeia. E, ainda por cima, teve a ousadia de pedir carona para casa. Respondi que, já que ele me deixou esperando no frio de dezembro depois de roubar meu carro, ele que fosse a pé. Ele me xingou antes de eu ir embora. Depois disso, meu tio instalou um rastreador no carro. Chegou o Natal, e como todo ano, eu estava comemorando com a família. As estradas estavam geladas e escorregadias, e eu dirigia com extremo cuidado. Mas, como você provavelmente já imaginou pelo título da história, Davi pegou meu carro novamente durante a festa de Natal. Ele decidiu sair para buscar um amigo, achando que eu não perceberia. Mas eu percebi. Bastou olhar pela janela da sala e ver que o carro não estava lá. Abri o aplicativo do rastreador e vi que ele estava a alguns quilômetros de distância. Telefonei para ele imediatamente para gritar, e todos na festa ouviram. Expliquei que Davi havia roubado meu carro de novo, e meu tio confirmou que não era a primeira vez. Davi, pelo telefone, mandou eu me ferrar e disse que voltaria logo. Perguntei se ele havia bebido, e ele simplesmente desligou na minha cara. Enquanto acompanhava o rastreador, percebi que o ponto havia parado e não se mexia mais. Pouco depois, recebemos uma ligação desesperada de Davi pedindo ajuda. Ele havia perdido o controle do carro nas estradas geladas, não sabia dirigir com tração traseira, e acabou jogando meu Crown Vic em uma vala cheia de neve. Seguimos o rastreador no carro dos meus pais e encontramos a cena, Davi na beira da estrada, desesperado, e meu carro enfiado de frente no barranco. Meu tio estava furioso, pois aquele carro havia pertencido ao departamento dele. Eu estava possesso. Meus pais, mais uma vez, pediram que eu deixasse passar, mas disse que já era demais, chamaria a polícia.
Davi implorou para que eu não fizesse isso, porque havia bebido antes de sair e seria preso por DUI, dirigir embriagado. Respondi que, nesse caso, ele que pagasse o conserto do meu carro ou eu o processaria. Mas não adiantou, a polícia já havia sido acionada por outra pessoa que viu o acidente. Quando chegaram, meus pais tentaram dizer que eu estava dirigindo e que eles estavam ali só para ajudar. Neguei na hora, e meu tio confirmou minha versão. Um dos policiais até reconheceu meu tio e parou para conversar com ele. Em seguida, pediram a habilitação de Davi, e foi aí que descobri que ela estava suspensa por causa de outro acidente. Fizeram o teste do bafômetro, e ele falhou. Resultado, algemaram Davi ali mesmo. Minha mãe chorava e implorava para não levarem o filho dela, mas o policial ainda alertou que tanto ela quanto meu pai poderiam ser presos também por mentirem à polícia. Isso escalou na hora. Voltamos para casa, e a festa de Natal acabou ali. Meus pais nos deixaram e foram embora sem falar nada, quase batendo o carro deles no gelo no caminho de volta. Davi saiu da prisão no dia seguinte, assustado, quase chorando. Os policiais tinham apavorado dele falando sobre como era a vida na cadeia, e ele até se urinou de tanto medo. Deram um banho nele antes de soltá-lo. Então meu tio caiu na gargalhada e revelou que os colegas dele nunca registraram o DUI, apenas acusação de dirigir com habilitação suspensa, que resultou em uma multa de $600. Ele disse que queria apenas dar uma lição em Davi, e que seria a primeira e única vez que o ajudaria. Davi me pediu desculpas, prometeu que pagaria o conserto e nunca mais tocaria no meu carro. Quando retiramos o veículo da vala, percebemos que os danos eram superficiais, para-choque dianteiro, farol e grade precisariam ser trocados, mas nada estrutural. Um alívio. Meus pais fingiram que nada havia acontecido. Davi até me entregou as chaves extras que havia comprado pela internet e disse que essa lição ele nunca mais esqueceria. Atualização 1. Ontem, finalmente, meu irmão cumpriu a promessa. Ele pagou o conserto do meu Crown Vic. O mecânico da oficina fez um preço justo pelas peças da dianteira. Perguntou se eu fazia questão de peças originais. Respondi que não, já que o carro não era novo e eu não queria a conta subindo ainda mais. No fim, além dos danos superficiais, havia um leve amassado em algumas partes da lataria, mas nada estrutural. Foi fácil de corrigir. Meu irmão pagou tudo em dinheiro, adiantado, sem reclamar, e saiu quase aliviado por se livrar logo da dívida. Não vou dizer quanto custou, mas sei que doeu no bolso dele. Principalmente depois da multa que teve de pagar por dirigir sem habilitação, meu irmão começou a falar em comprar outro carro. Mas isso não vai acontecer até que o período de suspensão da carteira dele acabe. E eu não faço ideia de quando será. Imagino que ainda vai demorar bastante. Meus pais tinham dado uma carona para ele até a oficina onde o carro estava. Mas, assim que ele entrou, eles ficaram comigo e começaram a me repreender, dizendo que eu havia acabado com as economias dele obrigando-o a pagar o conserto. Aposto que estavam prestes a dizer que eu deveria ter deixado o carro com ele desde o início e que todo esse caos teria sido evitado. Mas algo em mim simplesmente explodiu. Cortei a fala deles e despejei tudo. Apontei o favoritismo de anos. Disse que sempre trataram meu irmão como se fosse mais importante do que eu. Contei como precisei ir morar com meu tio apenas para escapar do tratamento injusto deles. Lembrei que deixaram meu irmão roubar meu carro e mentiram até eu ameaçar chamar a polícia. Também recordei que tentaram enganar os policiais dizendo que eu era quem dirigia quando Davi jogou meu Crown Vic na vala. E muito mais. Por fim, terminei gritando que era absurdo eles estarem bravos comigo por ter feito meu irmão pagar pelo estrago que ele mesmo causou ao roubar meu carro na véspera de Natal, dirigir sem habilitação e ainda por cima embriagado. Quando terminei, estava quase sem fôlego. Minha mãe chorava, meu pai estava vermelho, prestes a explodir. Ele apenas pegou a mão dela e começou a sair. Mas então, um cara que estava sentado perto da porta e ouvirá tudo soltou: "Vocês são narcisistas." Aquilo foi o estupim. Meu pai partiu para cima dele como um animal. E meu pai não é pequeno, ele sabe bater. Começou a espancar o sujeito como um gorila descontrolado.
Gritei para a recepcionista ligar para a polícia, e ela ligou. Assim que ouviu isso, meu pai fugiu correndo, deixando minha mãe chorando no saguão. A polícia o encontrou depois em casa, e surpreendentemente ele cooperou com a prisão. Mas agora ele enfrenta acusações de agressão. O homem que apanhou ficou com o olho roxo inchado, nariz possivelmente quebrado e uma concussão. Vi quando colocaram na ambulância para levá-lo ao hospital. Minha mãe me ligou depois, chorando e se culpando. Meu tio disse que já estava mais do que na hora de meu pai provar do próprio veneno. Meu irmão, por outro lado, fez de tudo para se manter longe disso. Definitivamente, não era assim que eu imaginava que as coisas acabariam. Atualização 2. Meu pai saiu da cadeia agora. Pelo que me contaram, saiu acabado. Minha mãe pagou a fiança, mas ele voltou para casa quase tão machucado quanto o sujeito que agrediu. Ao que parece, arrumou briga na cadeia durante o fim de semana e acabou sendo cercado por outros presos. Meu tio, que foi com minha mãe buscá-lo, descreveu a cena para mim: 2 olhos roxos, hematomas por todo o corpo, um lábio rasgado e até um dente a menos. Segundo ele, meu pai mal falou no caminho, apenas entrou na van e foi embora. Consegui entrar em contato com o homem que ele havia espancado, vamos chamá-lo de Daniel. Meu pai tinha batido nele com tanta violência que a cabeça dele bateu contra a parede. Resultado: concussão confirmada, nariz quebrado, pescoço imobilizado e 2 dias no hospital. Perguntei quais eram os planos dele, e ele me disse claramente que já havia contratado um advogado e iria processar meu pai. Respondi que fizesse o que fosse melhor. Meus amigos e eu nos juntamos e montamos uma cesta de presentes para Daniel, além de arrecadarmos um dinheiro para ajudá-lo, já que ficaria sem trabalhar por um tempo. Até meu tio contribuiu. Daniel ficou muito agradecido. Enquanto isso, minha mãe não me ligou mais, e meu pai permanece quase em silêncio absoluto desde que voltou. Segundo meu irmão, ele praticamente não sai do sofá. A última vez que o vi assim foi anos atrás, mas agora a situação é muito pior. Atualização final. Passaram-se alguns meses, e finalmente tenho novidades. O homem que meu pai agrediu já está bem, exceto pela cirurgia que precisou para reparar o nariz. Ele processou meus pais, e meu pai inicialmente quis enfrentar o processo de cabeça erguida, como sempre teimoso. Mas acabou mudando de ideia. Por quê? Vários motivos. Primeiro, uma madrugada, várias janelas da van dos meus pais foram estilhaçadas. A polícia suspeita que foi com uma arma de chumbinho. Nunca descobriram o culpado, mas eu tenho certeza de que foi alguém próximo a Daniel. Segundo, um advogado disse claramente que meu pai não tinha a menor chance de vencer. Havia gravação de câmeras de segurança, várias testemunhas, incluindo eu. Nenhum juiz daria ouvidos às desculpas dele. Por fim, minha mãe ameaçou se divorciar. Isso foi o suficiente para ele desistir da briga e aceitar um acordo em mediação, antes de o caso ir a julgamento. O valor do acordo não sei, minha mãe não fala, mas imagino que foi bastante. Como parte do acordo, meu pai foi obrigado a frequentar sessões de controle de raiva. O vi algumas vezes nos últimos meses, sempre calado, sempre irritado, mas sem mais justificativas. Ele apenas ferve em silêncio. Parou de beber quase totalmente, talvez porque agora não pode mais se dar a esse luxo financeiro. Já meu irmão, surpreendentemente, tem tentado mudar. Saiu da casa dos nossos pais e foi morar com um amigo. Voltou a ter habilitação, mas não tem carro, então vai de bicicleta para o trabalho. Nosso relacionamento tem melhorado, e ele está fazendo esforço real para reparar o que causou. Com os meus pais, a relação dele está pior. Depois de algum tempo, meu pai começou a despejar nele a raiva que antes reservava só para mim. Nossa mãe teve que intervir várias vezes. No fim, meu pai continua empregado, mas envelheceu anos nesse processo. Além disso, perdeu mais dentes depois de sair da prisão, alguns já estavam comprometidos, e teve que extrair 6 de uma vez. Agora fala em colocar dentadura. É estranho pensar que tudo começou com um carro e terminou com nossa família inteira em pedaços.
Muita gente nos meus primeiros posts criticou meu tio por ter impedido que o DUI do meu irmão fosse registrado. E eu mesmo fiquei em cima do muro quanto a isso. Meu tio leu muitos comentários e finalmente, depois de alguns meses, disse que nunca mais faria algo assim. Independentemente de quem seja, eu concordo com ele, e meu irmão também entendeu. Ninguém mais vai esperar que meu tio dê um jeito se alguém for preso. Então, esse é o meu último update, pessoal. Nos vemos por aí. PS, sim, meu carro está ótimo. Agora ele tem rastreador e kill switch. E não apresentou nenhum problema mecânico desde o conserto. Nota do editor. Acho que essa história pode ser falsa porque tudo parece conveniente demais. Mas vou continuar atualizando conforme o OP atualizar. Segunda história. Meu marido folgado abandonou nossa filha pequena e nosso bebê em uma rua movimentada. Eles quase morreram. Então, arrumei minhas coisas e fui embora. Agora ele teve um colapso e está implorando perdão. O que eu faço? Oi, Reddit. Preciso compartilhar isso porque ainda estou tremendo com o que aconteceu. Tenho 25 anos e estou com meu marido, 30, desde 2018. Temos uma menina de 3 anos e um recém-nascido, um menino. Mas hoje à noite, as coisas quase deram muito errado. Meu marido sempre teve problemas de atenção. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Nosso bairro tem um traçado esquisito, com carros passando em alta velocidade a qualquer hora do dia. Eu estava dobrando roupas quando ouvi minha filha gritar: "Pai, ajuda!" Esse tom de desespero me fez largar tudo e disparar para fora. O que vi me gelou o sangue, nosso recém-nascido no carrinho, descendo em direção à rua movimentada. Gritei e corri até ele, conseguindo parar o carrinho por um triz. As mãos e os joelhos da minha menina estavam ralados, ela caiu tentando correr atrás do carrinho. Peguei meu bebê no colo, com o coração disparado, e procurei meu marido com os olhos. Ele não estava olhando. Estava conversando com vizinhos, completamente alheio. A raiva que senti foi como nunca antes. Parti para cima dele, gritando em total incredulidade. Primeiro ele pareceu chocado, depois percebeu o que quase aconteceu. Vieram desculpas e lágrimas. Mas era tarde demais. Eu não consegui entender como ele foi tão descuidado, tão cego aos gritos da nossa filha e ao carrinho rolando ladeira abaixo. Peguei as crianças e fui embora para a casa dos meus pais. Eles ficaram do meu lado. Mas meu marido não para de mandar mensagens, implorando perdão, dizendo que foi um acidente honesto. Só que eu não consigo tirar da cabeça o terror de quase perder meu bebê porque ele não conseguiu focar por um único segundo. Minha menina se machucou porque ele não prestou atenção. Eu quase perdi meu filho porque ele não prestou atenção. Não consigo parar de chorar. Me sinto culpada. Queria que isso nunca tivesse acontecido. Desculpa ser curto. Só quero abraçar meus filhos, e começo a tremer toda vez que penso nisso. E o motivo de eu ter saído de casa, em vez de mandar ele sair, é que eu odeio aquela casa. Não acho que seja segura para as crianças por causa do trânsito, e eu estava certa. É a casa do trabalho do meu marido. Eu também não posso ficar correndo. Fiz uma cesárea há menos de 6 semanas. Muita gente está perguntando, por que você não estava cuidando das crianças? Eu estava, fazendo a lavagem de roupa delas, como qualquer mãe. Ele que as levou para passear para ter momento de vínculo com elas. Ele criou essa situação sozinho. Isso nunca tinha acontecido antes. Como eu poderia adivinhar? E tem gente dizendo, por que você não mandou ele se avaliar? Eu não sou a mãe dele. Ele tem 30 anos. Estou cansada de agirem como se eu tivesse que criar meu próprio marido, enquanto tenho um recém-nascido e uma criança pequena, e ainda estou me recuperando da cesárea, que chegou a abrir alguns pontos quando corri para pegar meu bebê. Não me importa se foi tá. O tribunal também não se importaria. Se ele tivesse matado nosso filho, iria para a prisão de qualquer jeito. Comentários relevantes e informações adicionais da OP. O especifica em 2166. Ok, ele errou 100%,
e eu ficaria furiosa como você. Mas estou um pouco confusa com a situação. Tipo, por que o bebê estava num carrinho sem ninguém por perto? Por que o carrinho foi parar na rua do nada? Pelo que parece, vocês estavam em casa, isso é algo que vocês costumam fazer, deixar o bebê no carrinho na frente de casa enquanto a sua filha brinca lá fora? Pode ter sido um acidente bizarro. Sendo sincera, como mãe, a maioria de nós tem histórias de quase com os filhos. A gente pode ser ingênua e esperar que uma criança tenha mais noção de perigo do que realmente tem. Quando meu filho tinha 2 anos, tivemos uma experiência horrível numa escada rolante, até hoje perco o sono às vezes. Todos nós erramos na parentalidade, porque só aprendemos vivendo. E, sério, todo pai, mãe tem um desses momentos, a não ser que seja absurdamente sortudo. Ainda não entendi bem o que aconteceu. Mas, para mim, parece que ele está realmente arrependido e se sentindo péssimo. Depois de passar por algo assim, você não esquece. Se ele ama as crianças, está devastado e aprendeu uma lição dura. Não sei se a sua reação foi a melhor, mas entendo por que você fez isso no calor do momento. Acho que vocês precisam conversar sério e talvez pensar em mudar de casa, se der. Eu não iria direto para o divórcio como o Reddit adora sugerir. Acho que a solução, e sinto muito que você esteja passando por isso. É literalmente a pior sensação do mundo, Op. Op, resposta. Oi, querida, deixa eu esclarecer. Eu estava sentada na sala. Tem uma janela grande atrás da TV, que estava um pouco aberta, deu para ouvir lá fora. Foi quando ouvi minha filha gritar pedindo ajuda ao pai. Quando saí, ele estava na garagem do vizinho. Presumo que ele tenha deixado o bebê praticamente na rua, porque não havia como o carrinho ter rolado daquele jeito sozinho. Minha filha estava brincando com o gato do vizinho antes de perceber que o irmão estava descendo, quando confrontei meu marido. Tentei explicar, mas ele só gaguejava. Ainda não sei exatamente o que aconteceu. Não sei se ele não travou o freio do carrinho, se o vento empurrou, eu simplesmente não sei. Meu vizinho me mandou mensagem perguntando se eu queria as imagens da segurança, porque a esposa dele está 100% do meu lado. Então provavelmente vou descobrir assim que receber o vídeo. O procrastinador. Quero reconhecer que é uma situação horrível, mas dizer não me importa se foi não resolve nada e pode piorar. Falar e pensar como se ele intencionalmente tivesse tentado matar seu filho também não. Contar, às vezes você realmente não registra certas coisas. A expectativa de vida de quem tenta é estatisticamente menor porque muitos acabam, por acidente, se colocando em risco. Não é o mesmo que desleixo, entender melhor o pode ajudar vocês a ficarem mais seguros. Entender como o meu funciona e adotar precauções diferentes do padrão provavelmente salvou minha vida. Diga a ele o que você precisa dele. Provavelmente envolve ele tratar melhor o seja com medicação prescrita ou métodos complementares, vocês buscarem outro lugar para morar, se possível, e ele não levar as crianças para frente de casa sem você, etc. Além disso, nem ele nem o vizinho perceberam, mas você ouviu de dentro. Algo não fecha aqui. Os vizinhos estavam vendo o carrinho rolar para a rua? Seu marido estava do outro lado da casa, sem linha de visão? Você já estava saindo quando tudo aconteceu? Estou tentando entender por que seu marido ou o vizinho não notaram, mas você notou de dentro. Pessoas com costumam reagir muito bem em emergências, então isso é especialmente estranho. Não estou, de forma alguma, te acusando de estar omitindo algo ou... Muita gente pediu para eu pensar no que meu marido e o vizinho estavam fazendo para que nenhum dos dois tivesse percebido. Isso cheira estranho. É uma situação horrível. Eu perdi um animal de estimação por causa da falta de atenção causada pelo mas não consigo imaginar perder, ou quase perder, um filho. Op. É por isso que estou esperando as filmagens. Não faz sentido nenhum como isso aconteceu. Não sei bem como explicar minha casa. Tem uma janela enorme na sala, que estava um pouco aberta. Dá para ouvir o que acontece lá fora, até na casa do vizinho, que fica 2 casas adiante. Nós moramos no fim da rua, perto da avenida principal. Quando você entra em casa, a sala fica à direita,
e a cozinha à esquerda. Quando me levantei, não consegui correr tão rápido porque ainda estou me recuperando, desculpa se isso não fizer sentido. Quando cheguei lá fora, a esposa do vizinho estava correndo em direção ao carrinho, mas ainda longe, e o vizinho estava ajudando minha filha a sair da rua. Foi só isso que vi. Estou esperando um retorno deles. Meu marido só estava parado, com as mãos na cabeça, sem fazer absolutamente nada. Deu na Medlimbrin. Eu literalmente gritei quando li o que aconteceu. Você está bem? Tipo, você não se machucou mais? Você acabou de ter um bebê. O que diabos o seu marido estava fazendo? Estar do lado de fora com crianças pequenas, principalmente perto de uma rua movimentada, deveria ser tratado como supervisionar crianças dentro de uma piscina, porque qualquer coisa pode acontecer em um piscar de olhos. Espero que você esteja bem. E, aliás, vocês têm câmeras em casa? Fico imaginando quanto tempo seu marido ficou conversando com o vizinho. Acabei arrebentando meus pontos da cesárea e tive que ir ao pronto-socorro. Enquanto estive lá, cuidei para que minha filha tivesse os joelhos e as mãos devidamente enfaixados. O mais louco é que eu nem tinha percebido que estava sangrando até entrar no carro dos meus pais. Minha mãe viu e entrou em pânico, levou o bebê para a casa deles. Meu pai me levou com minha filha ao hospital. Atualização, 11 horas depois. A esposa do vizinho me enviou a filmagem, e eu simplesmente não consigo acreditar no que vi. Meu marido estava caminhando com o carrinho, e minha filha na frente, quando passaram em frente à casa do vizinho. O vizinho estava lavando o carro. Minha filha viu o gato dele e parou para fazer carinho, e meu marido também parou. Simplesmente deixou o bebê na rua. Ele nem sequer travou as rodas do carrinho. E subiu toda a garagem sem se dar ao trabalho de olhar para trás. Ficou de costas para o bebê por uns 5 minutos, até que o carrinho começou a andar sozinho. Acho que foi porque a rua é em declive, ou pode ter sido o vento. Minha filha nunca chegou perto do carrinho. O carrinho desceu a rua, e ela também, correndo atrás dele. Foi aí que começou a gritar. Quando o vizinho a viu cair, correu para pegá-la. Nesse momento, o carro da esposa do vizinho entrou na câmera, e ela saiu correndo de volta, na direção do carrinho. Depois disso, já não dá para ver nada, porque sai de quadro. Mas dá para ouvir toda a confusão. E o meu marido? Ficou o tempo todo parado, com as mãos na cabeça, olhando vazio. Nem sequer fez nada quando minha filha chorava de dor. Só começou a chorar quando eu o confrontei. O que eu faço? De verdade, eu não sei o que fazer. Estou em pânico. Nunca imaginei essa vida para meus filhos. Não entendo por que ele ficou só parado. Nem sequer mandou uma mensagem ou ligou para mim desde que recebeu o vídeo. Silêncio total. E eu não consigo esquecer o som dos gritos da minha filha. Esse é o som que nenhuma mãe deveria ouvir. É indescritível, parecia que o meu sangue gelou. Foi puro medo. Nunca mais quero assistir aquelas imagens. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta de acompanhar histórias como essa, temos muito mais para compartilhar. Basta se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos.